Está a usar o Sales Navigator como uma simples lista de contactos ou como uma verdadeira ferramenta de inteligência de vendas? Quantas vezes abriu o Sales Navigator apenas para procurar perfis? Hum, E se eu lhe dissesse que a maioria dos utilizadores está a desperdiçar 80% do potencial desta ferramenta? Hoje vamos descobrir como poderá, do seu lado, transformar a sua licença do Sales Navigator num verdadeiro radar estratégico para gerar novas oportunidades e relações comerciais sólidas. Fique comigo até ao final porque vou partilhar 5 estratégias práticas para tirar o máximo partido desta ferramenta. Olá, bem-vindo ao Fala LinkedIn. Eu sou o Pedro Carabês, consultor e formador especializado em LinkedIn, já com muitos anos aqui destas operações e com uma comunidade hoje que se estende por mais de 100 mil seguidores, bem, nos mais variadas plataformas. Ao longo destes últimos anos tenho ajudado muitas empresas e profissionais a utilizarem o LinkedIn para gerar negócios reais. E claro, o Sales Navigator é uma das ferramentas que pode de alguma forma ser ainda potenciada quando usada da melhor forma possível. Neste episódio vamos aprofundar o que torna o Sales Navigator assim tão valioso e como é que o podemos usar de forma estratégica e não apenas como uma gigantesca base de dados. Se ainda não ouviu, temos no episódio 257 como dominar a prospecção no LinkedIn, que recomendo que o faça depois deste também, os dois temas que eu acho que se complementam perfeitamente. Bom, então, para quem não está aqui muito familiarizado, o que é o Sales Navigator e como é que ele funciona? Esta solução é uma das versões premium do LinkedIn, pensada para equipas comerciais, gestores de contas, empreendedores que querem identificar, compreender e relacionar-se com clientes ou potenciais clientes. Mais do que um motor de busca, é uma plataforma de inteligência comercial. Ajuda a perceber o que é que está a acontecer na rede e nas empresas que quer atingir. Funciona com base em filtros avançados que permitem segmentar por cargo ou cargos, setores, geografias, dimensão da empresa, entre outros. Recomendações automáticas de leads com base no nosso histórico de operações, alertas inteligentes, como as mudanças de funções ou publicações recentes do decisor. E ainda, para utilizações ainda mais avançadas do Sales Navigator Enterprise, a integração com CRMs, permitindo sincronizar o funil de vendas. Há diversos benefícios que eu diria que são hoje mais do que assumidos, de acordo com a LinkedIn Sales Solutions, neste caso o departamento ligado às vendas, à solução de vendas do LinkedIn. As equipas que usam o Sales Navigator reportam até 20% mais de conversões e reduzem este ciclo de vendas em cerca de 30%. Estes números, obviamente, decorrem de um número muito expressivo de organizações que acabam por utilizar estes e reportar exatamente estas mesmas leituras. Isto acontece porque, de alguma forma, com a ferramenta conseguimos hoje abordagens muito mais personalizadas, um timing muitas das vezes adequado para este efeito e um posicionamento consultivo em vez de termos aqui uma espécie de um comercial mais agressivo. Na prática, o Sales Navigator não é sobre vender, mas sobre criar contexto e relações com inteligência. Esta, para mim, é uma frase que gosto de reforçar nas minhas intervenções. É sobre criar contexto e relações com inteligência. Há, naturalmente, imensos, digamos, casos de sucesso, não é? Portanto, praticamente, aliás, é difícil hoje, não havendo aqui uma utilização regular e consistente, que o utilizador não esteja, naturalmente, aqui, eh, digamos, votado para este sucesso destas operações. Portanto, sejam exemplos de um exemplo aqui de um consultor B2B que é em Lisboa, usava e usa o Sales Navigator para seguir um conjunto de decisores em empresas específicas. Claro que aqui que eu diria também que é uma das minhas mais prediletas filtros do LinkedIn, de Sales Navigator, que neste caso este consultor detectou uma mudança, neste caso uma mudança de direção, neste caso aqui, de um utilizador, portanto, uma mudança dentro de uma empresa, portanto, uma mudança da equipa diretiva, e enviou uma mensagem personalizada, exatamente no timing em que isso aconteceu. Esta conversa, digamos assim, obviamente disputada pela atualização do utilizador, despertou, exatamente nesse utilizador, um recordatório para que o consultor e a empresa pudessem naturalmente voltar a estreitar conversações aqui para o desenvolvimento de novos projetos. Ou então,
Neste caso que, digamos assim, também o contexto de uma PME de software, que de alguma forma com quem estive a trabalhar com um conjunto de colaboradores e que monitorizam aqui vários, digamos, vários verticais dentro da sua estrutura. E, de alguma forma, numa dessas listas de leads estavam, digamos assim, a identificação de só utilizadores que publicaram conteúdos recentemente. E nessa publicação desse conteúdo, de alguma forma, o comercial recebeu uma notificação sobre o mesmo e, portanto, iniciou uma estratégia de contacto com esse utilizador. Portanto, há efetivamente aqui benefícios e histórias que poderíamos, aliás, histórias de todos os dias, de todos os dias. Claro que há aqui alguns erros que são importantes aqui colocar aqui, primeiro, achar que esta rede poderá ter aqui, ser simplista ao ponto de acharmos que é um LinkedIn com esteroides e com mais alguns filtros, voltarmos a fazer um uso dos e-mails muito num contexto semelhante ao contexto que de alguma forma está presente noutros quadros, que é o envio de e-mails genéricos e que obviamente acabam por ter aqui pouco retorno ou nenhum, não é? Neste caso, não fazer um adequado trabalho de arquivamento e de organização de todas as leads e listas, procurando aqui segmentá-las a números que sejam geríveis também para os utilizadores, não ignorar, ou melhor, ou ignorar, neste caso, os alertas que, no fundo, a plataforma vai dando sobre as mais variadas operações e, claro, para utilizadores já com contas mais avançadas, enterprise, a não integração do Sales Navigator com o CRM. Neste caso, obviamente, não há, nem todos os CRMs acabam por estar oficializados como parceiros do LinkedIn para esse mesmo processo. Portanto, o segredo está sempre nisto, combinar dados com estratégia e não apenas fazer aqui um mero repositório, coleção de perfis dos utilizadores. Há algumas dicas práticas aqui para o fecho deste episódio. 1. Organize os seus leads por indústria, região ou estágio no funil. As listas permitem acompanhar cada segmento com mensagens adaptadas. 2. Acompanhar alertas estratégicos. Mudanças de cargo, novos posts, crescimento da empresa, contratação da empresa, são sinais de ouro para iniciar conversas relevantes. 3. Integrar com o CRM. O HubSpot, mais recentemente, ou o Salesforce, ou o 365, podem de alguma forma permitir a sincronização com o Sales Navigator. Assim, todo o histórico de interações fica registado e evitará aqui, se calhar, até uma duplicação de esforços. 4. Personalize e-mails. Esqueça as mensagens genéricas. Tem tantos dados hoje do perfil e de publicações para abrir com conversas com contexto. Não perca essa oportunidade. E 5. Utilize os filtros avançados. Há muitos filtros que pode e deve experimentar. Esses critérios vão seguramente aumentar a probabilidade de contacto no momento certo. O Sales Navigator é uma ferramenta poderosa, mas só vai gerar resultados quando for usada com estratégia e consistência. Não se trata de enviar mais mensagens, mas sim de falar com as pessoas certas, no momento certo e com a mensagem certa. Já sabe, se este tema o interessa, continua aqui a acompanhar-me pelo Spotify ou pelo outro, se ainda não o faz, subscreva este, digamos, não o episódio, mas sim o podcast. Siga-me no LinkedIn, se ainda não o faz, procure pelo meu nome, Pedro Caramês, para mais dicas sobre prospecção, sobre vendas, social selling, se assim quiserem. Será seguramente aqui bem-vindo aqui a este meu espaço, onde partilho diariamente conteúdos sobre o mundo do LinkedIn. E claro, envie-me o seu feedback. Que temas é que gostaria que abordasse nos próximos episódios? Vamos para o episódio, vamos caminhar a passos largos para o episódio 300 digamos, desta iniciativa de podcasts, onde consigo também para, como já fiz noutras alturas, para receber as suas dicas, as suas sugestões aqui para novas publicações. Bons negócios e voltamos a ver-nos para a semana.